A gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Bom, gostei que o Carille falou, não tem negócio de prioridade, vamos com o que tiver de melhor. Tomara que o Felipe Luiz, que estava no estádio, tenha escutado a coletiva do Carille. Mas ele falou isso também, não vai daquele jogo contra o Corinthians, ele botou o time quase C, né? Aí complica um pouco. 8 jogadores é piada. Aí é Bom, difícil. vamos lá, Bigode. Jogo 0-0, Vasco teve chance, o Flamengo naturalmente teve muito mais, porque é um time melhor. E eu via muito torcedor indignado pela postura do Vasco no segundo tempo, até o torcedor vascaíno mesmo. Pô, abriu mão de jogar, ficou se jogando no chão o tempo todo. Cara, você tem que saber as lutas que você quer brigar. Se saísse pra jogar de igual pro igual com o Flamengo no segundo tempo, provavelmente tomaria mais ataques ainda do que já foi. Faturou um pontinho, tá na briga. Muita gente esperava a goleada do Flamengo. Então, assim, acho que no final das contas, como foi a pergunta da repórter no final do jogo, o torcedor do Flamengo pode lamentar o time do Flamengo e o Vasco pode dar uma comemorada? Eu acho que boa tarde, Vê, pra você. Boa tarde a todos. Boa tarde a todo mundo que tá em casa acompanhando a gente. Eu acho que comemorar é muito forte, mas eu acho que é um sentimento razoável, especialmente se a gente pegar o que vem acontecendo nesses últimos clássicos, né, entre Flamengo e Vasco. É um domínio muito grande do Flamengo. Então, um empate eu não vejo como um mau negócio, mas eu tô contigo quando você avalia os dois tempos. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco foi bem, teve algumas oportunidades de fazer o gol. O Paulo Henrique, depois com o Nuno Moreira. Foi um Vasco que incomodou o Flamengo em alguns momentos. Mas no segundo tempo as coisas mudaram bastante. O Flamengo foi soberano no segundo tempo para mim. Poderia ter feito 1, 2, 3. Mais uma vez faltou efetividade. Eu acho que para o Vasco o segundo tempo tem a questão física de você ficar muito tempo sem a bola. Isso, no meu ponto de vista, vai te desgastar cada vez mais. Porque você vai ter que ficar correndo atrás do adversário. E a gente sabe como esse Flamengo tem jogadores que vão entrar no segundo tempo que vão mudar a história do jogo. Cebolinha entrou bem, Pedro, nem precisa dizer, né? Que tem entrado cada vez melhor. Eu acho que com um tempo curto, o Pedro já vai conseguir retomar aquela boa fase que ele vinha tendo. Então eu acho que foi um jogo, num contexto geral, o Flamengo foi melhor, especialmente no primeiro tempo. Se tivesse que ter um vencedor, na minha avaliação, teria que ser o Flamengo. Mas eu acho que o Vasco fez um jogo honesto e dentro das possibilidades que ele foi dado. Eu também acho que o torcedor que está reclamando disso, assim, tem que olhar e ver a circunstância inteira. E outra, o primeiro tempo do Vasco, Bigode, só te cortando, pra mim foi o Flamengo e Vasco, que o Vasco melhor jogou e mais criou. Teve um no Carioca, se eu não estou enganado, que o primeiro tempo do Vasco também foi bom. Foi sim. Foi no Campeonato Estadual, né? Isso. Eu não me e lembro começou agora do como mesmo jeito, com o Ryan do lado direito. Então, e eu acho que o campeonato do Vasco, aí que tá, o campeonato do Vasco não é contra o Flamengo. Por isso que eu acho que esse é um ponto que sim, você tem que valorizar. Óbvio que não foi uma vitória, mas é um ponto que você tem que valorizar. O Flamengo vai brigar pelo título, muito provavelmente. Enquanto o Vasco, na minha avaliação, fica ali no meio da tabela. Quem sabe pode beliscar uma Libertadores, dependendo da quantidade de vagas. Então eu acho que é um ponto, sim, que tem que ser comemorado pelo Vasco, mas sabendo que a luta do Vasco não é contra o Flamengo. A luta do Vasco é contra outros times que estão numa prateleira um pouco mais abaixo. Esse ponto que o Flavinho falou, Javier, só para acrescentar... Pode ir embora. A gente ouviu, há muitos anos atrás, que era um campeonato à parte, né? Esse tipo de jogo. Senhor Eurico Miranda. Isso aí. Só que o Vasco e o Flamengo chegaram em patamares tão discrepantes em que isso não existe mais. O Vasco tem que pensar em que um ponto contra o Flamengo é um resultado muito interessante, como para o Flamengo também um ponto contra o Vasco é um resultado interessante, porque é um clássico. Claro que não, e tudo pode acontecer. Não, mas eu acho que a sensação do Flamengo, pelo que eu vi de coletivo, é de frustração. Com certeza. Até pelos momentos que existem, pelas chances criadas. Lógico. Mas é um clássico. E enquanto jogos a gente viu o Flamengo muito melhor perder. E aí o sentimento é de frustração. Também. Ontem, É isso aí. ninguém que palpitou deu menos de 2-0 no Flamengo. A gente tava no camarote da Superbet, os vascaínos, ganha de pouco. Aí teve um maluco lá, um Enzo lá, falou assim, 0-0 eu comemoro. Saiu de lá feliz da vida, cheio de brama na cabeça. Pelo momento dos times. É isso aí, mas nas circunstâncias do jogo, no primeiro tempo, a melhor chance foi do Vasco. O Vasco criou, teve uma bola na trave, teve o lance com o Nuno Moreira em que ele dribla o Wesley. Essa do Rossi, do Wesley foi... O Rossi faz uma bela Wesley, defesa, não, a cabeçada do Gerson, em que o Léo Jardim faz uma grande defesa também, uma grande chance, mas o Vasco, ele meio que equiparou as ações ofensivas. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo melhorou a sua marcação, deu menos espaço para esse contra-ataque do lado direito, do ataque do Vasco, esquerda da defesa do Flamengo. Só que o Flamengo fez uma coisa de ver, que ele usou muito contra o Juventude, falamos sobre isso aqui, e deu certo. Foi a bola aérea. O Flamengo cruzou muitas bolas na área nesse jogo de ontem. De ontem não foi sábado? Sábado. No jogo de sábado. E só que não conseguiu fazer os gols. No jogo do Juventude, fez os gols. Mas ficou claro. Vidal fala muito isso na live e a galera que falta contundência ali no 9. Ficou claro. O primeiro tempo, por exemplo, quando a gente assiste do estádio, a gente repara muito isso. O BH sai muito da área, que é natural dele,
Muitas vezes ou era ele sozinho na área, ou o Gerson quando conseguia voltar e chegar na área. Fora isso, chegava o Wesley no fundo, voltar pra trás não, porque não tinha ninguém na área. Michael tinha que ir pra um contra um toda hora. Esse 9, que não é o BH, mas pode jogar ali porque joga muito, se faz necessário. Acho que provavelmente a partir de domingo contra o Corinthians pode ser o Pedro. Não sei se tem outro cara que pode fazer isso, mas assim, tanto que eu fiquei imaginando que ele fosse meter o Pedro e botar o BH pra esquerda, ali no intervalo, que ele também não fez. Demorou um pouco mais a mexer. Enfim, vou trazer um negócio legal aqui do Flamengo na internet, mas quero enfatizar aqui o comentário do Reizinho Rubro-Negro. Léo Jardim pegou assim porque viu o DVD do GV e fez tudo ao contrário. E a sua tia também assistiu. GV, um comentário tático. Vai lá, Tático, vai lá. Não, é verdade que o Gerson, hoje no Flamengo, ele deixou de ser o extremo que sai do lado pra dentro. Hoje o Gerson é meia. Hoje o Flamengo tem 2 meias jogando, com o Wesley com o lado direito todo pra ele, pra fazer a sua profundidade. Às vezes, o atacante pode ser ele, o Plata, ou o próprio Bruno Henrique, que estiver jogando por dentro, faz essa parceria que vai pra ajudar o Wesley, mas essa movimentação do Gerson pra dentro do campo faz com que ele ataque mais a área. O Gerson teve 3 ou 4 chances de fazer o gol no primeiro tempo. A gente não vê isso acontecer há quanto tempo. Não sei se já vimos isso acontecer do Gerson, desse Gerson do Flamengo. É interessante porque ele aproxima a Arrascaeta do Gerson e pode criar um jogo mais por dentro onde o Flamengo é muito poderoso. Só não conseguiu fazer o gol, cara. Tem dias que isso vai acontecer. Fernandão, mas o futebol tem que ter gol. Flamengo e... Central Córdoba. Central Córdoba. 82% de posse. Quantos passes do Central? Flamengo, 170 e pouco. Não sei quantas chances. Perdeu o jogo no Maracanã. Isso não pode virar praxe e a gente não pode relativizar o Flamengo não fazer gol. Ontem teve o Léo Jardim, concordo. Fator Léo Jardim. Não foi contra o Córdoba. Contra o Tátira. Mesma coisa. Falta contundência. E aí o problema é do senhor Felipe Luiz. Sim. Não acredito que o Felipe não treine finalização. Ou dos jogadores. O que não pode é a gente falar assim, produziu pra caramba. Porque a gente, toda hora que tem discussão aqui, a gente fala, importante são os 3 pontos. No mata-mata se classificar. Flamengo deu show. 70 chute no gol. Mas foi 0-0. Mas foi 1-1. Irmão, isso é um problema. O Flamengo hoje tem um problema de finalização e precisa resolver. Não vou nem botar nesse jogo, porque esse jogo teve isso aqui, ó. Olha o que o Flamengo postou. Gerou polêmica. Ó. Cadê? Não tô conseguindo enxergar. Aqui tem um lance e o Flamengo comentou, virou o Neuer. Muito torcedor falando, pô, dando moral pra todo goleiro adversário, mas pô, essa aqui foi boa, porque pegou mais que o Neuer naquele jogo de sábado. Ele pegou brincadeira o que tá pegando o Léo Jardim há muito tempo, né? Essa parada o John também tá. Da falta de gols. O John tá pegando pra caceta também. Achei que ontem... Golzinho ontem, achei que... Você vai falar melhor. Você sabe melhor do que a gente. Essa parada que eu vejo os 90 minutos no seu gol, certas pessoas que só veem um gol. Essas paradas de gol, GV, tá acontecendo com o Flamengo uma coisa que tá acontecendo com o Botafogo, na minha opinião. Os caras de lado precisam de ter um protagonismo também. Tá só muito centralizado nos caras que tem que fazer os gols. Quem faz mais gols no Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta são os caras que estão jogando. Mas Plata precisa fazer mais gol, Gerson precisa fazer mais gol, Michael precisa fazer mais gol. São jogadores que têm que Michael precisa fazer mais gol, precisa pensar um pouquinho mais. Tem que dividir essa responsabilidade de decisão. Em times que vão brigar pro título, tem que ter mais jogadores com esse poder ofensivo para fazer gol. Acho que foi você que me mostrou uma vez, ou Bigode, alguém aqui nesse programa, que os times lá de fora, a maioria dos que lideravam os campeonatos, muita gente fazia gol. Sim. Não era sempre o mesmo cara. Alguém mostrou esse dado aí. Deve ter sido o Fernandão. Porque eu lembro do Fluminense de 2023, que era o Cano e o segundo maior artilheiro do Fluminense na temporada era o Nino. Com 4 gols. Com 4 gols, que era zagueiro. Ficando com 40. Não, assim, é legal, criou números legais, mas assim, existe hoje um problema, vocês falam muito isso na live, não só Joga em Casa, que hoje inclusive tem, que existe um problema de gol no Flamengo. Existe. Se o Flamengo, até a gente brincou, se o Verratti tá no Flamengo, a gente brincou aqui com o Bocão, em uma das 172 férias do Amêndola, tinha 100 gols. É isso, cara. Precisa fazer gol. E a gente tá falando do Flamengo, e não é só o Flamengo, não, cara. É só você olhar os times do Rio, que estão com dificuldade, falta mais protagonismo de mais jogadores. Os caras têm que assumir essa responsabilidade decisiva de fazer gols. Não só deixar pros caras, pro centroavante, pro camisa 10, enfim. A ponto de comparação, por exemplo, o Palmeiras ontem, se eu não me engano, teve 40% de posse de bola contra o Fortaleza. O Palmeiras ganhou o jogo. Bigode. Chegou 2, 3 vezes, fez 2 gols. Exatamente. Olha aqui, ó. O Flamengo teve 65% de posse. 17 finalizações. 7 no gol. 7 no gol. Nenhuma dentro do gol. Aí nós estamos falando de um time que na hora que a gente fala assim, é o melhor elenco da América do Sul, é um elenco bilionário, tem peso, mas tem que ter peso pro outro lado também, quando não consegue fazer gol. Quando pega o time do Tátira e faz um gol no finalzinho, quando o gol contra o Vitória, que foi de Juninho de Peito, foi qual? Sim. Foi Vitória. Não, esse foi o Tátira. Esse foi o Tátira. O Juninho fez um gol de peito, ele meio espírita no finalzinho. Quando pega o time do Central Córdoba, uma baba, e não consegue fazer gol. Olha, meu irmão, o goleiro tá ali pra ir bem. Tira do goleiro, porque é assim que é. Senão contra o Neuer ninguém faz gol. Contra o GV, contra o Buffon, não ia ter gol. Enfim,
Aqui estão os restos dos números. Ó, Vasco 306 passes, Flamengo 500 cacetada, como sempre. É um time que trabalha muito a bola, mas 0-0. Para mim, o Vasco cumpriu o papel que se propôs mesmo. Fez cero no segundo tempo, irmão. O juiz está ali para isso. Não gostou da amarela. A substituição demorou para sair do campo. Vai lá na regra e muda. E é isso. E mais um belo jogo do Nuno Moreira, hein? Esse menino português está se adaptando muito rapidamente aqui ao Brasil. Eu não sei se ele vai ficar muito tempo aqui, não. Sendo sincero. Ele é diferente, tá? Assim, ele tem umas qualidades. Tem. Aquele corte que ele deu ali na zaga do Flamengo, sob pressão, não é e a finalização com a perna invertida do corte. É porque o time do Vasco ainda não engrenou do jeito que a gente quer. A bola estava perto dele, a bola saiu fraca, ele não teve. Não, mas ele movimenta bem, ele faz bons lances. Sim. Aproxima do Coutinho o tempo todo, esperava um pouco mais do Coutinho também no jogo. Apesar de ser muito acima da média também. Bate na bola, tu vê esse moleque, ele é diferente dos outros. Enfim, vamos fazer o seguinte. Eita, família brasileira, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do maior clube do mundo, Flamengo todo poderoso, malvadão. E se você ficou por aqui até agora, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo para ajudar e colaborar com o nosso programa de estar trazendo vídeos diários do maior clube brasileiro. Então já chega deixando o seu like, inscrevendo-se no canal, ativa aqui também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. E a gente vai para aí com as melhores notícias do maior do momento. Até o próximo vídeo. Fui.